Entre os mais diversos assuntos que a pandemia tem trazido para a pauta das discussões está a espiritualidade, a transcendência, a existência. Nesse vídeo eu quero discutir um pouquinho sobre isso com você e falar de forma bem prática o que eu, como um cristão, aprendi com um ateu. Conversando esses dias com um novo amigo, o pastor John, eu fiz um questionamento a ele sobre um teólogo que é um teólogo racionalista. E esse questionamento me levou à seguinte ponderação: será que quem tem fé precisa ter razão para ter fé? Naquela conversa, eu e o John chegamos à conclusão que quem precisa ter uma razão para ter fé, talvez não tenha fé nenhuma. Isso me fez pensar no contato recente que eu tive com dois ateus e o que eu aprendi com eles que pode ser aplicado na minha vida como uma pessoa que tem fé. Esses dois ateus são Yuval Harari, escritor e historiador, professor na Universidade de Jerusalém, e o cronista, filósofo, escritor e youtuber Henri Bugalho. Muito bem, começando por Yuval Harari, o que eu aprendi com ele foi uma forma interpretativa do mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso é um mandamento da Bíblia, está no capítulo 20 do livro de Êxodo, no Antigo Testamento, e é um mandamento extremamente conhecido. Na minha tradição, desde garoto, tomar o nome de Deus em vão seria, por exemplo, misturar Deus com futebol, né? Ai, tomara que o Botafogo ganhe, alguma coisa assim. Alguns flamenguistas que vão assistir esse vídeo vão dizer: nem Deus ajudando. Mas isso é um outro assunto para um outro vídeo. Então, na minha época, que fui criado na Igreja Batista Garoto, tomar o nome de Deus em vão seria isso. Mais recentemente, as pessoas costumam usar este mandamento para justificar alguns comportamentos que elas não gostam no outro, ao invés de realmente pensar em como elas estão tomando o nome de Deus em vão. De que Deus nós estamos falando quando nós dizemos: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão? Do Deus do mistério, onde nós nos fazemos perguntas do tipo: por que estou aqui? Qual o significado da existência? Por que pessoas morrem? Ou nós estamos falando daquele velho ranzinza que fica o tempo todo legislando e preocupando-se com coisas que você está fazendo ou deixando de fazer? Porque dependendo do Deus que você estiver falando, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pode ser um mandamento que vai se voltar contra você. Porque nós rapidamente trocamos no mundo religioso de perguntas sobre por que aquela pessoa morreu tão jovem para explicações do tipo: talvez ele tenha uma maldição, talvez ele tenha um pecado na vida dele, talvez os seus pais pecaram, talvez isso ou talvez aquilo, talvez ele descumpriu tal mandamento de Deus. Mas e quando a gente olha para aquela pessoa e a gente descobre naquela pessoa que aquela pessoa vivia uma vida piedosa, uma vida religiosa, uma vida de prática dos mandamentos? Qual é a resposta? Muitas vezes, essas pessoas que não conseguem fazer a transição entre o Deus do mistério e o Deus que precisa justificar cada um dos atos dele e dos nossos atos, para uma resposta simplista do tipo: vai ver, Deus estava com saudade dele e o levou para o céu. Isso não responde, como eu estava conversando com o pastor John, esses dias, a dor, por exemplo, da família do João Pedro, que foi morto, e agora parece que há uma suposição de que ele foi morto pelas costas lá em São Gonçalo, no Morro do Salgueiro, numa operação policial. Então, de que Deus nós estamos falando quando nós dizemos: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão? E o Yuval Harari faz algumas considerações sobre, dependendo do Deus que nós estamos falando, algumas frases nossas terão conexão com o mistério ou não. Algumas frases nossas terão conexão com esse Deus por trás do imponderável, do irrespondível da vida, ou não. Na minha jornada espiritual, neste momento, eu tenho preferido me aproximar desse Deus do mistério. Harari diz assim: a pessoa, ela pensa no mistério de um terremoto que mata muitas pessoas. Ela se pergunta: como? Por quê? Por que isso aconteceu? Mas 5 minutos depois ela está preocupada com o comprimento da saia da irmã na igreja. Então isso tem muito mais a ver com coisas que eu faço do que coisas que simplesmente eu digo. Isso faz parte da tradição religiosa. O segundo ateu que eu citei aqui
Henry Bugalho, ele tem uma história interessante, que eu vi num vídeo antigo dele. Ele quase foi padre, mas ele desistiu aos 16 ou 17 anos de idade, e desde então ele começou a fazer questionamentos ele mesmo, e hoje ele não acredita em Deus. Mas eu aprendi com ele em alguns vídeos recentes dele, inclusive eu vou deixar na descrição 2 desses. Gosto muito de acompanhar esse cronista da vida, e eu fiquei muito atento recentemente a vídeos onde Henry falou sobre empatia. Isso foi um outro assunto que me fez aprender com um ateu. E qual é a lição que eu aprendo com Henry nesse tema da empatia? Você realmente não precisa acreditar em Deus para você ser uma pessoa que se importa com a dor alheia. Você basta ser uma pessoa que tenha ética, uma pessoa que tenha alguma coisa boa dentro de você, que é produzida pelas escolhas que você fez ao longo da vida, pelos valores que você resolveu acreditar. E isso não tem a ver com você ter uma religião ou não. E aqui eu não estou falando apenas do cristianismo. Qualquer religião, você seguir a tradição hindu, você seguir a tradição muçulmana, você acreditar num xamã ou não, você acreditar nos povos da floresta, nos deuses da floresta, não importa. Ter ética é algo que você desenvolve a partir de escolhas que você faz. E há alguns estudos, inclusive citados pelo Yuval Harari, que diz que muitos animais, e não só como macacos e outros animais sociais, eles possuem códigos de ética que, por exemplo, impedem coisas como roubo, como invadir o espaço do outro. Isso não é privilégio de alguém sacrossanto que tem uma religião. Então isso é uma outra lição que eu aprendi com um ateu. Então, na verdade, nesse tempo que nós estamos vivendo, muitos religiosos, assim como no tempo de Jesus, demonstram um desapreço muito grande a este mandamento: não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu queria trazer, então, algumas considerações finais. Quando eu expresso ódio a alguém ou a algum grupo e digo, mas Deus quer a destruição desse grupo, porque esse grupo desobedece a Deus, realmente eu acredito em Deus? Ou quando eu desenvolvo preconceitos os mais variados, quando, por exemplo, eu digo que a minha fé cristã tem que prevalecer sobre as outras, a ponto até de levar a outra fé à destruição. Não me importa se existem religiões que também pregam isso, eles também estão errados. Sou uma pessoa preconceituosa, eu estou tomando o nome de Deus em vão. Porque aquela pessoa, diferente de mim, diversa de mim, também foi criada por Deus. Também é uma pessoa filha de Deus. Também quando eu digo, não tomo o nome de Deus em vão, eu obedeço esse mandamento, mas eu faço uma piada racista, por exemplo, ou uma piada sexista, ou uma piada homofóbica, eu sendo cristão, e teoricamente obedeço o mandamento de não tomar o nome de Deus em vão, eu estou sendo apenas um hipócrita. E essas duas lições eu não aprendi na igreja. Recentemente isso se tornou muito forte no meu coração por ser confrontado pela fala de 2 ateus. E eu te faço então um apelo, pense nisso, pense que Deus é que você está representando, que Deus é que você está falando. Eu vou te fazer então um apelo. E é um apelo que eu faço a mim mesmo também. Nós temos que pensar em qual é o Deus que nós estamos representando quando nós abrimos a nossa boca para falar em nome de Deus. Sabe por quê? Tem muita gente na rede social, gente que um dia até foi tocada por Deus, gente que até um dia foi tocada pela espiritualidade, pela busca de uma resposta. Tem muita gente nas redes sociais que faz a seguinte pergunta: e eu vou ler aqui porque que droga de Deus é esse que vocês estão apresentando? Então vamos tomar cuidado. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero te fazer um convite. Se inscreve no canal, deixe o seu like ou o seu dislike, faça um comentário para me ajudar a divulgar conteúdos como esse na plataforma aqui do YouTube. Como eu sempre digo, cuide-se, fique bem, cuide principalmente dos seus idosos. Nós nos encontramos no próximo